Fala, meus caros, Lucas aqui para mais um vídeo. E hoje um vídeo um pouco mais rápido aí. O que a gente vai fazer, tá? Então no último vídeo a gente criou aqui, então deixa eu até mostrar. A gente criou, certo? O nosso componente aqui de formulário para inclusão da tarefa, né? Montamos a nossa lista aqui de categorias e fizemos até o teste já, né? Teste de integração e tal. E aí a gente viu que a nossa lista aqui de tarefas, ela era populada aí. Opa, isso aqui. A lista de tarefa ela era populada aí certinho conforme a gente fazia o processo de adição, tá? Mas vamos supor, pessoal, aqui que a gente tenha nesse nosso serviço aqui, lá no back-end integrado, a gente tem um delay aqui para carregar isso aqui. Ambiente pesado e tal, por algum motivo essa API não tá, esse back-end como um todo, ele não está muito bem otimizado, a gente tem um delay aqui. Vamos colocar, por exemplo, a gente consegue simular isso utilizando o operador delay aqui, tá? Do RxJS. Então vamos supor um delay de 4 segundos aqui. Então vamos importar esse cara aqui. Isso aqui ele vai simular um delay pra gente. E aí, ó, vamos ver um cenário aqui que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então antes disso eu vou apagar aqui todas as tarefas que tem no mock. Tá aqui, ó, o nosso mock, certo? Então eu vou apagar todas as tarefas aqui, só para ele ficar vazio. Beleza, deixa eu fechar isso aqui. Aí ele vai carregar aqui pra gente. E aí a gente vai ver um cenário, que é um cenário que a gente vai tratar aqui hoje neste vídeo. Então ele está carregando ainda. Show, carregou. E aí, ó, então deixa eu carregar aqui no browser. Beleza. Então imagina que o usuário vem e coloca aqui a tarefa dele, sei lá, treinar, tá? E aí como a gente tem aquele delay de 4 segundos, vamos supor que ele clica aqui, ó. Ó, não tem nenhuma informação pro usuário do que está acontecendo. Aí ele foi lá e clicou de novo. Opa, agora concluiu. Só que aí, se a gente carregar aqui, ó, beleza, adicionou a tarefa normal. Mas, vamos supor, pode ser que ele venha aqui, ó, ele clicou, nada aconteceu, ele vem, clica várias vezes, ó, e sai clicando. Porque, em tese, não deu nenhuma informação, não apareceu nenhum indício pro cara, tá vendo, ó? E ele incluiu, ó, várias vezes a mesma tarefa, tá vendo, ó? Ó, todos os enters que eu apertei. Cara, e o usuário vocês conhecem, eles podem ali, né, pegar e fazer esse tipo de coisa. Porque a nossa aplicação, de forma nenhuma, ela bloqueou aqui o formulário, tá? E é isso que a gente vai fazer, então, neste vídeo. Então, a gente vai bloquear o formulário com controle de load. Então, enquanto não tivermos uma resposta do back-end, a gente vai bloquear esse formulário para esse tipo de coisa não acontecer, tá? E aí, aproveitando que a gente vai fazer também, a gente vai criar um toast aqui, tá? De informação, tarefa criada com sucesso, tarefa excluída e por aí vai. E aí a gente vai utilizar aqui o próprio snack bar do material, tá? Então, sem enrolação, bora lá. Beleza, então, primeiro passo é, lá no nosso task service, a gente vai criar um Synos de controle. Pessoal, uma observação, tá? Eu refatorei esse método aqui, tá? Que é o método que a gente chama para inserir a tarefa, tá? Eu tinha criado aqui, ó, uma constante com a tarefa nova, eu ordenei e eu setei aqui, tá? Mas o ideal é quando a gente está fazendo uma alteração dentro de um sign, a gente utilizar o método update, tá? Que aí o update ele já vai trazer o que? A lista pra gente aqui. Antes eu tinha feito o que, né? Eu tinha feito um spread aqui. Não é a melhor solução, tá? Então eu vou até deixar ela comentada aqui para vocês aí se olharem e entender o que está acontecendo, mas a gente vai trabalhar dessa forma aqui, tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui é criar o que? Um public, um Synos aqui que é o isLoading_task, sei lá. E esse cara ele vai ser justamente a variável de controle pra gente desse estado aí. Então, ó, ele é um boolean e começa por false, tá? Vai começar por false aqui. Beleza, e aí o que a gente vai ter que fazer agora? Na hora de inserir ali a nossa tarefa, a gente vai setar esse cara como verdadeiro e no final do processo, seja sucesso ou não ali no nosso método post, a gente vai o quê? A gente vai setar false, tá? Então vamos vir aqui, ó. Então, ó, logo depois dessa verificação, o que eu vou fazer? This
taskService.isLoadingTask true. Vamos começar a carregar. Que a partir desse momento a gente vai bloquear o quê? A gente vai bloquear o formulário para o usuário. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai no finalize aqui, a gente vai pegar e aí sim a gente vai o quê? Setar esse cara como false. Porque o finalize ele vai executar independente de sucesso ou erro, tá? Diferente do complete, que ele só executa se essa requisição aqui ela retornar um status de sucesso, tá? Então, ó, aqui dentro desse cara, a gente vai chamar o que? O finalize. E aí o finalize, o que a gente vai fazer? A gente vai setar esse cara para false, para desbloquear o formulário. E eu tenho que botar uma vírgula aqui. Dessa forma, tenho que importar esse cara. E tá aí. Show! Tá? E aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que bloquear o formulário aqui para o usuário, tá? E aí a gente pode fazer o que, tá? Eu posso pegar essa variável de visLoad e colocar aqui, ó, no select e no input, eu posso colocar o disabled aqui, ó, disable, e falar que ele vai ser disabled quando o task service is loading task é verdadeiro, tá? Mas, pessoal, isso aqui ele vai dar alguns problemas com o formulário do Material. A gente vai usar uma estratégia que eu acho que é até mais interessante, que a gente vai desabilitar o formulário como um todo via linha de comando aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Beleza, eu tenho aqui o meu estado lá de loading já feito. Eu vou criar o que? Um estado computado, tá? Que aí toda vez que ele identificar que o estado de load mudou, a gente vai desabilitar ou habilitar o formulário, tá? Então como é que vai ser? Eu vou clicar aqui, ó, criar uma variável aqui que vai ser o isIncludeTaskFormDisabled, tá? E aí esse cara ele vai ser um sinus computed aqui. Dessa forma, tá? E aí o que vai acontecer? Deixa eu importar aqui. Show. Beleza. Então o que eu vou fazer? Se, tá? Ou seja, isso aqui ele vai retornar, tá? Então a gente tem que dar um return aqui. O que retornar vai ser atribuído e esse valor vai ser computado sempre que qualquer sinus que a gente chamar aqui dentro receber uma atualização, tá? Então, ó, se o task service load aqui, ou seja, se o estado de loading ele for verdadeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o formulário taskForm, new taskForm, eu vou dar o que? Eu vou dar o disable, tá? Eu vou dar o disable e aí por fim eu retorno o que? Eu retorno o valor, tá? E o valor é esse aqui. Show. E se não for isso, o que eu vou fazer? Vou fazer exatamente o contrário, porque eu vou habilitar o formulário quando for false. Então quando for false, eu vou habilitar e retorno também o valor, tá? Beleza, inclusive, tá, é isso aí, feito. Tem que salvar lá meu task service também. Salvou. Show. E aí agora o que a gente consegue fazer? Para melhorar aqui, para o usuário ver que está desabilitado, porque dessa forma aqui vai desabilitar, né? Ele não vai conseguir clicar, mas ele não vai ver nada da tela. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos criar aqui como se fosse um estado de spin ali, um esqueleto piscando, né? Um pulse ali talvez em cima do formulário, para ele identificar que tem alguma coisa carregando, tá? E aí para isso a gente pode usar o que? O ngClass. Não sei se você já conhece o ngClass aí, é muito legal esse cara. Basicamente ele permite a gente criar classes de forma condicional, tá? E aí como é que ele funciona? Eu faço o seguinte, eu crio uma classe X para uma determinada condição, ou seja, que condição é essa? Então se o nosso estado aqui, ó, se estiver desabilitado o formulário, ele vai colocar o quê?
ele vai colocar essas classes que estiverem aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui só, a gente vai bloquear o cursor. Então eu posso colocar um cursor not allowed dessa forma. Eu posso colocar uma animação ali de pulse, tá? Então eu posso colocar um animate pulse dessa forma, tá? E aí se não for isso, ou foi outro caso, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui e vou colocar uma vírgula. Ou seja, se for o oposto, tá? Eu só vou colocar um cursor. Vamos colocar aqui um cursor pointer. Dessa forma, tá? Beleza. Então, tá feito. E aí, ó, vamos ver lá na tela como é que esse cara vai ficar. Deixa ele buildar aqui, meio pesado. A gente tem que importar o NG Class também, tá? A gente está trabalhando com standalone, então eu vou criar um outro cara aqui, ó. Tudo que é do Angular Commons aí, eu gosto de criar uma variável chamada tipo Commons. Então, tipo, NG Class, NG Style, como module, async pipe, JSON pipe, eu gosto de trazer tudo aqui. NG Class. Então, importamos. Salvar. E beleza. Deixa ele carregar, carregou, show. Tá aqui. E aí, se a gente vier adicionar, então, treinar. Ele carrega aqui, tá vendo, ó? Fica carregadinho dessa forma, tá? E aí, tarefa incluída, concluir, ele volta para false, e aí o ngClass ali, ele já inverte os estilos, tá? Mas aí percebe uma coisa aqui, ó, que esse carinha, ele não ficou no mesmo tom de opacidade do restante. Talvez seja legal a gente colocar isso, hein? Então o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui no componente que está esse cara, que eu acho que a bolinha está aqui, né? No inclusion form. Deixa eu ver. Selected. É isso aí, no inclusion form, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara. Deixa eu só confirmar. Inclusion. Tá, então eu tenho aqui o form. Aí eu tenho inclusion form. É isso aí. Então include o task e dentro dele include o form. Eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui, ó, importar o serviço, que é o task service. Task service. E aí, importando o serviço aqui, o que a gente faz? A gente pega e consegue fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, com o ngClass. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o ngClass e aí eu vou colocar só aqui nesse cara. Então eu posso vir aqui nessa div, ó. E aí, ó, no caso vai ser o que? Vai ser o task service, ó. Is loading task, tá? E aí o que eu vou fazer? Então, se estiver carregando, eu vou colocar uma opacidade, opacity, sei lá, de 30%. E se não estiver carregando, vamos deixar 100%. E aí, da mesma forma que eu fiz aqui, a gente vai ter que importar o ngClass. Tem que importar, né? Aqui não importou. Aí. E beleza. E aí a gente vai conseguir dar uma opacidade aqui nesse cara. E acho que ele vai ficar combinando melhor com o formulário como um todo, tá? Então deixa ele carregar aqui pra gente. Ele ainda vai carregar porque eu salvei depois esse cara. Então ele vai ter um delay aí, vamos esperar. A não ser que tenha dado erro, né? Mas acho que não, tá carregando mesmo. Deixa eu ver. Ah, eu coloquei o service aqui, ó, privado, né? Aí ele não vai conseguir acessar ali em cima. Agora sim. Public. E aguardemos.
Carregando. Tô achando que eu tenho que começar a pausar os vídeos e editar pra pausas, pra não perder tempo com esses carregamentos aqui. Tá muito pesado, cara. Então, ó. Treinar. Tá lá. Agora sim. Tá mais coerente, tá vendo? É uma ideia que todo formulário ele tá bloqueado. E aí se a gente for ver no Lite. Tá vendo? Ele tá dando aquele pulse aqui, né? É uma forma de fazer, tá? E tá funcionando. Show! Beleza. Aí, pessoal, outra dica que eu queria trazer nesse vídeo, bem rápido, tá? Vocês estão vendo que esse cara tá deslocado? Por quê, tá? Aqui no nosso form, eu tenho um hint, que é justamente isso aqui, ó, que é o aperte Enter. Esse componente do Martyr, por padrão, ele tem um pad ali, tá? E como é que a gente consegue fazer override de um tema aqui do Martyr, nessa versão nova aqui do Martyr, né? O Martyr 3, tá? A gente pode vir e editar direto o componente aqui. Antes eu acho que a gente tinha que utilizar ngDeep e tal, não era tão simples, né? Não só com o Martyr, mas qualquer outro framework aí. E aí, ó, só pra gente ver rapidinho, ó, eu já trouxe isso aqui pronto, porque é mais simples, só pra gente não perder tempo, ó. O meu componente de estilos está aqui, tá? Então eu vou criar um outro cara que vai se chamar... Cadê? New file. Vamos colocar aqui, ó. Override. E aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar e vou estilizar o que? Esse componente, tá? Que é, ó, o Match Hero Form Field Hint Wrapper, tá? Que basicamente é o cara que envolve ali o campo de texto. E aí esse cara aqui eu vou fazer o que? Eu vou reduzir aí as margens e os paddings, tá? E aí a gente só precisa agora... Vou passar que eu escolhi? Não, override. Só precisa importar esse cara aqui, tá? Então vou importar esse cara aqui. Overrides e é para funcionar, tá? E aí ele vai remover esse padding que está aqui no canto. E aí eu particularmente gosto de deixar aqui os dicas, mensagem de erro, tudo alinhado aqui, tá vendo? Ó? E foi, tá? Então mais uma dicasinha rápida pra gente. E beleza, então a gente agora vai fazer o que? Vai criar o toast para exibir uma mensagem melhor aqui para o usuário, tá? E aí a gente consegue fazer isso muito simples aqui com o Martyr, tá? Então o que eu vou fazer? Como é uma classe shared aí, um serviço shared, eu vou criar aqui, tá? Então, ó, serviço, um service, vai ser um snack bar. Vamos colocar tudo junto, tá separado, um snack bar, dessa forma. Tá aqui, tá? Então, beleza, então aqui vai ter o método que vai fazer o quê? Que ele vai chamar ali pra gente o match snack bar do material e vai exibir a mensagem, tá? Então o que a gente tem que ter aqui? Vamos então, primeiro a gente vai usar esse cara aí para qualquer snack, vamos ter uma mensagem. Então public message, a gente está trabalhando tudo com sinus, então um sinus, então nenhuma mensagem, tá? Beleza. Aí a gente vai injetar aqui o serviço do material, que é o snack bar, tá? Que aí a gente vai injetar aqui match snack bar dessa forma, tá? Então vamos ver se ele importa aqui. Não achou. Não achou, mas esse cara, ó, deixa eu ver. Esse cara tá no cara tá no @angular material, aqui é barra snack traço bar, tá? Então tá aqui esse cara, salvamos, beleza, tá? Aí já queria aqui uma outra propriedade que vai ser basicamente a duração ali que o nosso snack ele vai ficar na tela para o usuário. Então public duration in milliseconds. E aí isso aqui vai ser, vou colocar aí 3 segundos. 3.000 milissegundos, tá? E a gente vai ter outros dois caras que a gente vai colocar aqui, que aí vocês vão entender depois, que é basicamente a posição horizontal e vertical. Porque o snack ele pode estar o quê? No começo aqui, ó, da tela, no lado direito, do lado esquerdo, embaixo aqui na esquerda, embaixo na direita, ou no meio, se eu não me engano, tá? E a gente vai ter duas propriedades aqui, que é o... A gente pode colocar o horizontal position
E aí tem até um tipo para esse cara lá, no próprio material, que é o match snack, aqui ó, origin position, tá vendo? E aí por padrão, na horizontal, ele vai ficar no final, do lado direito, tá? Então a gente deixa end aqui por padrão. E aí a gente vai ter também o vertical. E vai ser o que? Vertical. E da mesma forma aqui vai ter um vertical, tá? E aí o vertical a gente quer colocar no topo, tá? Que acho que fica mais legal. Vertical position, tá? Beleza. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que? A criação de um método que ele vai basicamente só abrir o snack bar pra gente, tá? Então como é que vai ser? Então vai ser um public open, open snack bar. Ele já até mostrou aqui, tá? Show. Mas esse cara aqui, ele não vai receber a mensagem, tá? Porque a gente vai configurar tudo isso em outro método e aí aqui vai ser só o método para abrir de fato. Tá? Então esse cara basicamente o que ele vai fazer? Ele vai fazer a chamada do snack bar e ele vai abrir pra gente. Tá vendo? Ó? Dessa forma. E aí a gente vai passar o que aqui? A gente vai passar a duração em milissegundos, que a gente já definiu lá em cima, as posições, tá? E aqui esse cara, esse segundo parâmetro, primeiro é a mensagem, certo? O segundo, ele é basicamente o texto do botão para fechar o snack. E aqui eu gosto de fazer o que? Eu gosto de colocar um símbolo do Windows aqui, que é esse aqui, ó, de fechar, tá vendo? Show, tá? Então esse método é basicamente para isso. Beleza, a gente vai criar um outro método que é justamente o método. Então esse cara aqui pode ser até um private aqui, ó, tá? Open snack bar. E aí agora sim a gente vai criar um outro que é o método que vai receber lá do componente todos os dados para configurar. Então vai ser um public e aí a gente vai colocar um show snack bar. Tá? E esse cara sim, ele vai receber o que? A mensagem, string, ele vai receber a duração, que é o number, tá? Que é o number. E ele vai receber as posições, tá? Então a posição horizontal e a posição vertical, tá? Então vai receber o mass, até apaguei o duration aqui, né? Dessa forma, tá? E esse cara, ele não vai retornar nada. E aqui que ele vai fazer, tá? Então, ó, ele vai setar a mensagem, ele vai setar as posições e vai abrir o snack bar. O Tab 9 até identificou o que eu queria fazer aqui, tá vendo? Ficou meio intuitivo aí. Então tá aí. Tá feito. E aí a gente já consegue exibir esse cara, tá? Então, ó, vamos fazer o que? Agora a gente vai lá no nosso formulário e vai refatorar. Ou seja, lá nos nossos métodos aqui de finalização aqui, ó, de inclusão, tá? A gente vai fazer o que? Eu vou chamar o snack bar aqui para mostrar o erro e um snack bar para mostrar o que? A mensagem de sucesso, tá? Então vamos injetar esse serviço lá. E aí, ó, dessa forma. Vamos botar read only em todo mundo aqui. Esse aqui também é private, esse aqui é público. Aí aqui a gente coloca um S minúsculo, snack bar service, e importa ele aqui. Show, tá importado. E aí, o que a gente vai fazer basicamente? A gente pode vir aqui agora e no erro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar o server, o método snackbar.show snackbar. E aí vou passar a mensagem, que é aquela que estava aqui, erro message, o tempo, sei lá, 4 segundos e as posições. Então aqui é a horizontal, end e a final que é o top, tá? E a mesma coisa pro alerta de sucesso. Só que aqui a mensagem é tarefa concluída. Tarefa incluída, né? E aí, ó, tá vendo que tá meio padrão isso aqui? Se a gente for padronizar isso, eu posso criar até um outro método aqui embaixo, ó. Um snack bar config handler. E esse cara que ele configura aqui pra gente, esse carinha aqui, tá?
E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar ele chamar o dispatch. Então, o que eu vou fazer? Ele vai vir aqui, ó, e ele que vai chamar. Então, se a gente for padronizar isso, ele só precisa receber o que? A mensagem. E aí a gente pode passar a mensagem aqui, entendeu? A gente fica mais isolado aqui. Aqui é um ponto e vírgula. Então, deixa eu salvar aqui. Então aqui, ó, ele vai receber o que? Só a mensagem. Isso aqui a gente define por padrão lá. Então ele vai receber só a mensagem desse jeito. Então, deixa eu salvar todo mundo aqui. Opa. Salvei. E vamos testar. Ver se está funcionando tudo aí conforme o esperado. Então, deixa ele recarregar. Tá faltando um ponto e vírgula aqui, acho que não, é só carregamento parcial ali. Acho que carregou e beleza. Então, ó, cliquei aqui na tarefa, saúde, apertei Enter. Carregou lá, tá com aqueles 4 segundos de carregamento ainda. E aí no final, ó, tarefa incluída. Tá? Bonitinho do jeito que fez. Aí cliquei aqui, ó, ele remove. E aí pro padrão vai ficar o que? 4 segundos na tela, tá? Então se eu não clicar ali, tá? Só pra gente ver, ó. 1, 2, 3, 4. Vai ficar os 4 segundos que a gente definiu lá e fecha, tá? Show! É isso, galera. Acho que a gente fez umas coisinhas bem legais aqui hoje, nesse vídeo, tá? E com ele eu acredito que fechou essa parte aqui do formulário. E o próximo vídeo que a gente vai fazer, testar tudo, tá? Então vai ser aí um vídeo muito legal, se prepara. Então se você aí não tem muito conhecimento, não tem muita experiência com teste, cara, você vai ver tanto teste aqui que você vai enjoar e consequentemente vai ficar craque aí com testes unitários, tá? Então a gente vai testar tudo e é isso, pessoal. Abraço, se inscreva aí no canal, ative o sininho e até a próxima.